Amém, graças a Deus. Os irmãos, por gentileza, podem se acomodarem. Nós vamos para o Salmo 103. Os irmãos percebem aí pelo meu tom de voz, né, que essa noite a Kézia e eu fomos atacados por uma hoste invisível, né, chama ácaro. E essa casta não sai senão com antialérgico e descanso. Mas estamos vencendo. Muito bem, meus irmãos. Eu queria louvar ao Senhor pela vida de cada um dos irmãos, e também, né, pelos irmãos que, louvado seja o Senhor, tem aí vencido, né, os diversos males. O Almir teve bastante doente com dengue esses dias, ele estava aqui pela manhã. A irmã Leia também está bem, graças a Deus. E outros irmãos aí que ainda estão enfrentando esse problema epidêmico, né? Então continue orando uns pelos outros em nome de Jesus. Jesus disse para orarmos uns pelos outros e apresentar em oração as necessidades. Muito bem, então nós vamos aí ao Salmo 103. É um salmo que nós conhecemos, né? Tem muita musicalização dele, então ele já está na nossa mente, já está no nosso subconsciente como um salmo de louvor, de gratidão. Esse salmo, ele tem como pano de fundo o perdão que o Davi recebeu depois de ter cometido aquele crime hediondo com a Betseba e com Urias, né? Então, quando ele recebeu o perdão do Senhor, ele explodiu em adoração. Então nós vamos fazer uma leitura do Salmo, dividi-lo aí da forma que o Davi ele compôs, em 3 partes. A primeira parte, ele convida a alma, né? É um autoconvite, uma autoexortação, para que ele não se esqueça de louvar. Do verso 1 ao 5, do verso 6 ao 18, o Davi então ele pontua, né? Claro que ele não discute a teologia de cada um dos benefícios do Senhor, mas ele pontua ali quais são os benefícios do Senhor. E por fim, há um louvor, né, concêntrico. Ele convida a todos a louvarem ao Senhor, os anjos, toda a criação, e aí ele termina com a alma novamente. Então se você tomar aí o verso 1 e o verso 18, ou pelo menos a última parte do verso 18, termina da mesma forma: bendiga o Senhor a minha alma, tá? E então isso quer dizer que ele é como se ele tivesse uma moldura, do mesmo jeito que ele começa, ele termina. Então vamos à leitura do texto e depois nós vamos fazer uma rápida exposição aqui. O louvor, Davi então se autoconvocando ao louvor. Do 1 ao 5, bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, e não se esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Aí do verso 16 ao 18 ele pontua os benefícios, né? O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai que tem compaixão dos seus filhos, assim é o Senhor, tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe que somos formados. Do que somos formados? Lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento, e nem sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor e o seu amor eterno está com os que o temem, e cuja justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. E por fim, um convite ao louvor universal, verso 19: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei
domina sobre tudo o que existe. Bendiga o Senhor, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendiga o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor a minha alma. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, então nós temos aqui uma matéria em nossas mãos, uma poesia, que ela é um autoconvite, né? Ela é um texto de uma autoexortação. O Davi, num diálogo profundo consigo mesmo, insiste para que ele não se esqueça de todos os seus benefícios. E aqui há um diálogo dele para com ele mesmo. E todos nós, em algum momento da vida, já conversou consigo mesmo. É claro que alguns um pouco mais, outros um pouco menos. E aí, irmãos, eu tenho que confessar, né, e isso me ocorre agora, que durante a minha fase de criança, nos idos dos anos 80, comecinho de 90, eu tinha um costume de falar comigo mesmo e gesticular. E isso era motivo, a gente não chamava de bullying, né? Mas a molecada dizia que não era muito normal. Porque de fato eu conversava comigo mesmo. E acredite, eu discordava bastante de mim. E algumas vezes eu chegava a algumas conclusões, né? Equivocadas ou não. Mas conversar consigo mesmo é não sei se uma disciplina, ou um costume, ou até um vício, que cada um de nós aqui já se pegou, né? Já se viu conversando. E muitas vezes nós perguntamos para nós mesmos alguma coisa acerca de um assunto importante. Engraçado que a gente responde com toda certeza. Não é assim? Bom, se isso ocorrer só comigo, né? Então eu tenho um problema a mais para resolver. Mas muitas vezes nós perguntamos: como é que eu faço isso? E aí a gente responde: se você fizer isso, vai dar isso. Falando, não é verdade? Então, né, se tem alguém que concorda comigo, sou eu mesmo, né? Às vezes eu discordo. E eu costumo dizer, né, que como na minha vida como professor, eu entendo tudo que eu falo em sala de aula. Os alunos eu não sei, mas eu entendo, né? E assim a vida vai acontecendo. E o que nós estamos vendo aqui é o Davi insistindo consigo mesmo para que ele não esqueça do benefício. É um diálogo numa seriedade com muito mais importância do que os meus diálogos comigo mesmo, né? Com aquelas coisas corriqueiras da vida, e talvez coisas importantes que eu pergunto e eu mesmo tenho a resposta. Então é evidente que eu não deveria perguntar. Mas a seriedade desse texto é que o Davi, ele se auto-exorta, porque nós temos a tendência de esquecer daquilo que recebemos. E isso fica muito pautado, fica muito evidenciado quando nós oramos. A maioria das nossas orações, nós pedimos o que queremos, esquecemos de agradecer o que já temos. Não é assim? E como uma criança mimada, quando as nossas orações, elas não são respondidas do jeito que a gente vai pedindo, a gente vai se frustrando, esquecendo, abandonando num canto da vida os nossos pedidos, e aí vai acumulando, né? Como num sótão, num depósito, você vai colocando ali os seus pedidos, como que se o Senhor ele estivesse atrasado em responder às suas demandas. E nós nunca oramos agradecendo sobre aquilo que já recebemos. E você tem uma lista de coisas, de pedidos aí. Se fôssemos fazer um exercício aqui, é claro que isso aqui é só por questões didáticas. Imagine se você tivesse com uma folha em branco na mão, você recebesse aí uma folha e uma caneta, e você colocasse 10 itens sobre o que você tem pedido em oração. Eu acredito que a maioria de nós preencheríamos esses 10 itens muito rápido. E talvez os 10 itens seria apenas uma introdução, ou algumas coisas que a gente vai lembrar do que a gente quer ou tem pedido para o Senhor. E tudo é lícito, tudo que você escreve é lícito. Talvez a cura de uma enfermidade, talvez a prosperidade, um reconhecimento profissional, um maior ânimo na obra do Senhor, tudo isso é lícito.
Agora, se nós fizéssemos o mesmo exercício, eu pedisse assim, agora vire a folha e coloque 10 motivos que você tem para agradecer ao Senhor. Muitos de nós teríamos dificuldade de escrever. É sobre isso que o Davi, ele está insistindo, nesse diálogo íntimo. A ideia de bendiga o Senhor a minha alma, ela tem uma construção no verbo aqui, ela tem a construção gramatical, é uma ideia de algo, tem uma potência, que tem uma urgência, como se ele estivesse olhando no espelho para ele mesmo, assim, ó, bendiga o Senhor a minha alma. Como se dissesse, eu tenho vacilado aqui, eu tenho esquecido do que o Senhor tem feito, e por conta do que nós esquecemos, de esquecer do que o Senhor tem feito, a nossa vida ela se arrasta querendo aquilo que ainda não temos, e esquecemos de usufruir daquilo que já recebemos, não é assim? Então é claro que nós queremos acumular alguns tipos de bens, seja eles materiais ou não, à medida que nós vamos queremos que a nossa oração seja respondida. E o Davi, ele se auto-exorta dizendo, Senhor, bendiga o Senhor a minha alma, e bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, e não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Ora, e quando nós oramos por aquilo que queremos, à medida que o tempo vai se prolongando, alguns têm uma atitude de se entristecer. É como se você estivesse numa camada inferior de fé, como se o seu extrato, eclesiástico de fé, você ainda não estivesse galgando experiências como pessoas que dizem em alto e em bom som aquilo que já têm recebido, e se colocam na prateleira das mídias sociais e dos testemunhos aquilo que tem recebido como um acúmulo de bens, acúmulo de coisas que o Senhor tem respondido. E os testemunhos, eles se pautam na forma da concretude, no sentido, eu tinha uma casa cor-de-rosa e agora tenho uma mansão coberta de pérolas preciosas, né? Uma metáfora aqui. Eu tinha um carro velho e agora eu tenho um carro melhor. Eu tinha um tipo de situação, agora Deus honrou a minha fé e a minha oração, e eu fui guindado para um outro patamar. O problema é que nós somos um poço sem fim, e nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que temos. A vida é assim, não é? Basta aquela ilustração que usamos aí em vários departamentos da vida, em vários departamentos do conhecimento humano, nós usamos, aquelas fases da vida. Por exemplo, quando você está, e aí eu passo mais uma vez a falar da minha infância. Eu lembro quando eu cheguei na sala de aula, e era o pré-primário. Eu tinha uma camisa branca, um shortzinho vermelho, uma conga, chamava de conga vermelho, e uma bolsinha assim vermelha, e um bonezinho vermelho. E quando eu cheguei todo entusiasmado, e aí agora eu me lembrei também que quando eu fui para a escola, eu tive uma briga com minha mãe, olha só. E qual era a minha briga? Eu não queria ir para o pré, eu queria ir para a 4ª série. Não, esse negócio de pré para mim não dá não, eu quero ir para a 4ª série, né? E foi uma briga, né? Até que me convenceram, eu acho que a custas, da cinta do meu pai deve ter me convencido. O fato é que eu tive que começar onde todo mundo começa. Mas eu lembro que quando eu comecei, lá numa escola em Carapicuíba, eu lembro o nome da escola, EPG Maria Alice Criciúma Mesquita, eu nunca esqueço dessa peculiaridade. E quando eu entrei na sala de aula, o discurso da professora, vocês têm que ir muito bem no pré-primário, porque vocês o ano que vem, vocês vão naquele prédio maior. Aquele prédio maior, o uniforme é diferente. Naquele prédio maior, vocês vão aprender outras coisas. E aquilo roubou o prazer de estar no pré. Eu queria estar no prédio maior, eu queria ter outra professora. E depois, como tudo na vida, quando eu cheguei naquele prédio maior, a professora disse o quê? Ela disse o seguinte, agora você tem que estudar por 4 anos
Porque quando você estiver na quinta série, aí então você vai para o outro prédio, vai ter mais de um professor, o intervalo vai ser diferente, a cada momento você vai aprender coisas novas. Então eu não aproveitei os 4 anos, eu queria estar na quinta série. Quando eu cheguei na quinta série, o que aconteceu? Eu cheguei na quinta série e a professora, agora vocês vão ter que estudar mesmo, porque o que interessa é o primeiro, segundo e terceiro colegial. E lá vai eu de novo. E quando eu cheguei no primeiro, o que a professora disse? Agora que vocês têm que estudar, porque agora é a faculdade. Irmãos, e aí a gente vai vivendo a vida e a gente nunca agradece e aproveita o que tem. A gente sempre está em busca daquilo que não tem e não aproveita o que tem. Não é assim? É claro que você está no estágio abençoado da vida. É possível que você já esteja usufruindo, executando, trabalhando numa carreira próspera. Mas essa carreira que você trabalhou e investiu, que você está colhendo bons louros da sua vitória, você não tem usufruído com alegria, porque você não tem gratidão, você quer um cargo maior. Você nem usufrui o cargo que não tem, nem usufrui o cargo que tem. A vida é assim, não é? Nós estamos sempre sendo cooptados para ter uma coisa em tese melhor. É por isso que você tem um carro bom e confortável, que ele é útil, mas você quer o outro. Você tem um celular bom, mas você não usa. Você quer um outro, não é assim? É por isso que quem não namora quer namorar, depois que namora quer noivar, depois que noiva quer casar, depois que casa vem as dúvidas da vida. Não é assim? A gente nunca está satisfeito, irmãos, nunca. Nós somos um poço de ingratidão. A vida nunca é como nós queremos. A vida ela está sempre no amanhã. O happy hour, ele nunca é onde nós estamos. O outro sempre está numa melhor situação. O carro do outro é melhor, não é o meu. O emprego do outro é melhor, não é o meu, porque nós nunca estamos satisfeitos. E o Davi, ele coloca na pauta de discussão, e ele tem uma conversa séria com ele mesmo. E ele, num tom de seriedade, ele começa o salmo dizendo: bendiga a minha alma ao Senhor, por todos os benefícios que nós temos. E aí então ele começa a discutir consigo mesmo. A ideia, a palavra alma aí, ela tem uma ideia de conversar com o mais íntimo do ser humano. A ideia de escrutinar, a ideia de olhar para dentro de si sem reservas, a ideia de ser honesto consigo mesmo, a ideia de confrontar você e não ter escape, dizer: ó, você é insatisfeito com a vida que você tem. Você não aproveita os momentos de bênção, porque você está sempre olhando, mirando os olhos em outra coisa que você não tem. E aí a vida escapa pelo dedo, você nunca alcança, porque quando chega numa estação, quer a outra, e quer a outra, quer a outra, e a vida que tem nunca é suficiente. Aqui somos nós, aqui é você, aqui sou eu. E o Davi, ele coloca em pauta a discussão aqui, uma coisa que vai dar sentido a qualquer outra. A discussão dele aqui não é uma coisa qualquer, não é um bem que ele adquira. Ele vai discutir num nível de profundidade muito mais excelente. Muito bem, então a ideia de bendiga a minha alma, ou bendiz a minha alma, é uma autoexortação. A ideia de, por favor, seja grato pelo que você tem. Por gentileza, usufrua do que você já recebeu. Por favor, se alegre com aquilo que você já conquistou. Você não é um pobre coitado como você pensa. Você não é alguém desprovido do mais básico e necessário. Você tem muitas coisas para agradecer. Você não é alguém que está esquecido às margens da sociedade. Você já enfrentou batalhas na vida e você já as venceu. Você tem motivo para celebrar. Bendiz a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Muito bem, é claro que, como eu já disse, o assunto ele é muito mais profundo. Mas me ocorre aqui também que o Isaac, né, lá o nosso patriarca, num dado momento, ele tinha um poço. E por questões de disputas que ocorriam naquela época, da sobrevivência, quem tem um poço tem meio de sobrevivência, os seus inimigos vinham e entupiam o poço.
E ele precisava cuidar do rebanho, cuidar dos seus servos, cuidar de si mesmo. O que ele fazia? Ou ele ficava olhando o poço entupido, ou migrava para outro lugar e abria outro poço. Então, você vai ler no texto de Gênesis que ele saía de um lugar, abria outro poço. Quando ele estava usufruindo da água, vinha um outro inimigo e entupia o poço e ele tinha que ir para outro lugar. Isso vai ocorrer 3 ou 4 vezes na narrativa de Gênesis, capítulo 23 a 25. E num dado momento, quando ele tem um período de paz, ele vai dizer assim: agora o Senhor me abençoou. E aí eu tenho uma dificuldade com a palavra agora. O Senhor não abençoou o Isaac naquele momento em que teve um período de paz, mas a cada momento em que ele teve disposição de abrir outro poço para ter água, o que acontece? É o Senhor abençoando. Enquanto você está lutando, enquanto você está construindo, é o Senhor que está abençoando. Assim como Isaac, ele celebrou quando não tinha por um tempo o inimigo, e disse: agora o Senhor me abençoou. Não, está errado. O Senhor abençoou quando o inimigo encheu de pedra um tanque, eu tive disposição e abri outro. Veio o inimigo, encheu de pedra de novo, eu tive disposição e abri outro. E enquanto você está lutando, é o Senhor que tem renovado as suas forças. Então o Senhor tem te abençoado, é o que o Neemias vai dizer, né? O Senhor nos abençoará e nós levantaremos e trabalharemos. É a questão de que todo mundo quer ser dono do seu próprio negócio, quer empreender, nenhum problema. Mas primeiro você precisa aprender a cuidar do dinheiro que tem. Senão você vai ter um negócio próspero e não vai cuidar do seu dinheiro. Então a questão não é abrir um negócio e você vai ser abençoado, próspero financeiramente. Se você não sabe cuidar do pouco aqui, não adianta ganhar muito, você não vai cuidar também. Então a questão não é você abrir uma coisa, a questão é você cuidar do pouco que você tem. E nós somos assim, nós queremos estar num patamar de vida diferente, sem ter aprendido a lidar com aquilo que já temos. É claro que essa discussão aqui, ela é mais pastoral na contingência, mas agora nós precisamos descer aqui um pouco mais numa profundidade teológica, e então nós vamos para ela aqui. Então o verso 1, você tem todo esse diálogo do Davi. O verso 3 ao verso 5, para encerrar essa primeira parte, o que o texto diz? É ele que perdoa todos os seus pecados e cura as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Ora, então é claro que quando eu estou argumentando aqui dessa questão de ser grato com aquilo que tem, como eu já disse, faço questão de repetir, é uma palavra mais pastoral. A ideia é de você ser grato. Quantos de nós hoje já agradeceu pelo domingo de descanso? Quantos de nós hoje já agradecemos pela comida que comemos? As questões simples ou básicas da vida ou corriqueira, elas vão escapando dos nossos dedos, nosso domínio, e nós esquecemos de agradecer pela vida que temos. Essa é uma questão pastoral. Então, descendo a profundidade teológica aqui, o que o Davi ele está dizendo? Que há um motivo de agradecimento que ele sobrepuja, que ele transcende, que ele é muito maior que qualquer outro benefício, e é ele que vai determinar a alegria que você tem com as relações humanas, com tudo que você recebe na vida. E qual é? É ele que perdoa os seus pecados. E aqui então nós temos o mote. É aqui que nós temos o pontapé inicial. É aqui então que está o start. É a partir daqui que a nossa vida é ressignificada. Porque é impossível que quem se sentiu perdoado não tenha a alegria da salvação. É a alegria da salvação que vai determinar a nossa relação com todas as demais coisas da vida. É a alegria da salvação que vai determinar a alegria, a nossa relação com tudo que temos. A alegria da salvação é que ela vai nos deixar no estado de satisfação alegre, independente de eu ter ou não ter algo. E agora, né, então a gente pode colocar aqui algumas questões. Meus irmãos, é possível que você tenha orado insistentemente por alguma coisa lícita e verdadeira. É possível que você tenha colocado diante do Senhor algum tipo de enfermidade, alguma crise
diante do Senhor por algum tempo. Ela pode não ser tua, mas de alguém muito próximo a você. Mas é possível que você não vai ter uma resposta positiva em relação a isso. É possível que você não vai receber o que você tem pedido. É possível que você não vai experimentar a cura. E aliás, quando nós temos o conteúdo aqui do que deu motivo ao Salmo do Davi, ele orava, a Betseba, ela ficou grávida num filho incestuoso. Mas você tem uma criança, enquanto a criança vivia, ele orava e jejuava. Quando ele descobriu que a criança morreu, o que ele fez? Ele se lavou e foi adorar o Senhor. Porque quando ele experimentou o pecado, ele sabe o que o Senhor faz, está bem feito. O motivo aqui, é claro que ele orou pela criança, mas Deus, na sua soberania, resolveu não curar a criança. E mesmo assim ele lavou o rosto, se encheu de perfume, trocou de roupa e foi louvar ao Senhor. Porque quando nós entendemos o que é o perdão de Deus em relação ao nosso pecado, a alegria, ela faz parte da nossa vida. A alegria, ela é o motivo independente da minha existência. Ela é o motivo, é aquilo que determina as minhas ações, independente de eu ter ou não ter. Independente daquilo que eu tenho planejado, sonhado, construído. Algumas coisas você consegue, eu consigo, outras não. Mas o que o Davi está colocando aqui para nós é que ele perdoa os nossos pecados. E quando nós perdemos de vista o perdão dos pecados, tudo mais é como um efeito dominó. Quando nós achamos que a nossa fé, ou temos como princípio de fé, que nós temos Jesus para conseguir alguma coisa, é possível que você vá se frustrar na sua fé. Mas a ideia do texto é o quê? Se você recebeu a salvação, esse é o motivo maior da tua alegria. Então ele está dizendo assim, ó: bendiz a minha alma ao Senhor, porque todos os benefícios que eu recebi, ele vem, ele é oriundo, ele veio, ele surgiu, ele nasceu do perdão dos pecados. Porque não é possível que, se você compreendeu a mensagem do Evangelho, o perdão dos seus pecados, e você entende o tamanho do benefício da graça, e você não explodir em adoração. Ora, se você é, de fato, o que a Bíblia diz que você é, não há esperança para você, não há esperança para mim. Ora, se de fato a Bíblia está correta, nós somos pessoas inclinadas à maldade. Se a Bíblia está correta, nós somos pessoas inclinadas à injustiça. Todos nós queremos justiça aqui, não é verdade? Se nós estamos aqui, quem quer justiça? Todos nós. Desde que a justiça, ela te guinde, ela te leve para cima. Se nós quisermos justiça para você diminuir o seu patamar, seja social, financeiro, para igualar a sociedade, ninguém quer. Por isso que o comunismo não dá certo. Não tem como dar certo. A gente quer ser igual a todo mundo, desde que eu saia desse patamar aqui e vá para cá. Mas se eu estou aqui, eu não quero a igualdade aqui, não, vocês que se virem. Eu lutei para isso. Não é assim? É óbvio que é. Então o que nós estamos discutindo aqui é que, se a Bíblia é a palavra de Deus, e nós partimos do a priori, que nós cremos que a palavra é inerrante, a Bíblia é a inerrante palavra de Deus, ela não tem boa notícia sobre você e sobre mim. Nós somos pessoas que estamos debaixo da ira de Deus e recebemos esse pecado de Adão. O pecado não é uma questão que você aprende com a sociedade. O pecado não é algo que você vai aprendendo por osmose. O pecado não é algo que você olha e aprende. O pecado é questão de natureza. Você não nasceu com uma folha em branco e a sociedade ela te ensinou a pecar. Você tem potencialidade para cometer os pecados mais hediondos. Coisa que você abomina, você é capaz. Irmãos, e quantas vezes isso já me feriu e ainda me fere, porque tem alguns tipos de pecados que causam asco em nós. Tem algum tipo de pecado que faz você sentir náusea. Algum tipo de pecado que você bate no peito e fala: eu não sou assim.
Algum tipo de pecado que você olha para o outro e diz assim: eu jamais cometeria esse crime, jamais. Você tem um pecado assim. Aliás, você tem um pecado que você não faria de jeito nenhum. Você foi formado num ambiente moral, você foi formado num ambiente ético-moral, que você não tem a menor possibilidade de você cometer esse tipo de pecado. E quando você vê alguém cometendo esse pecado, você fala: não, esse pecado não. Agora deixa eu dizer alguma coisa para você e aí que me fere. Esse pecado que me causa náusea, eu só não cometi por conta do contexto que eu vivi. Porque se eu tivesse na minha infância tido contato com ele, eu pecaria daquele jeito. Porque você tem potencial para todos os pecados. É isso que a Bíblia diz. Talvez roubar o INSS e diminuir a dignidade dos aposentados seja algo que para você é um absurdo. Talvez roubar o dinheiro da merenda das crianças para você seja algo inominável. Essa pessoa é digna do fogo do inferno, combustível do fogo do inferno. Você jamais cometeria isso. Ora, porque talvez você não galgou ainda, não foi colocado num cargo eletivo. Porque talvez o dia que eu e você estiver lá, a nossa tendência é fazer aquilo ou pior do que estão fazendo. Porque a Bíblia diz que nós temos potencial para cometer todos esses pecados. E é claro que eu não vou nominar aqui, mas tem pecado que eu digo: esse eu não cometeria, jamais. E quando a Bíblia diz que a minha natureza tem potencial, eu não quero acreditar. Falo: não, eu não seria capaz de fazer um negócio desse. Eu não seria. Mas tudo isso porque eu não nasci no contexto desse ou daquela pessoa. Porque senão você pecaria do mesmo jeito. E quando Davi, ele se sente perdoado. E qual foi o pecado do Davi? O Davi, ele tem competências escriturísticas fenomenais. Ele é o rei poeta de Israel, o homem segundo o coração de Deus. Mas quando ele vê o corpo esteticamente atraente da Betseba, ele se deixa atrair. E depois de consumado, ele ainda mata de forma sórdida, sorrateira, com mau caratismo inominável o Urias. Aliás, o Urias leva a sentença de morte dele na mão. Quem poderia imaginar isso do Davi? Ninguém poderia imaginar. E eu também não me imaginaria cometendo uma sordidez dessa. Mas talvez é porque na minha vida me faltou oportunidade. Nós acusamos aquele ou esse por cometer esse ou aquele pecado. Mas talvez se você estivesse no lugar daquela pessoa, você faria o mesmo. E aqui, eu não estou defendendo a ação desse. Eu estou condenando todo mundo a partir do que o texto bíblico diz. Por isso que essa ideia da eleição, que está na Bíblia, ela é uma pauta de discussão interminável para aqueles que não entenderam a mensagem do Evangelho. As pessoas, elas se levantam e discutem de uma forma jactanciosa, orgulhosa, como se dominasse todos os meandros dos textos bíblicos e dissesse: Deus não pode eleger um e esquecer o outro. Ora, o texto diz que nós somos eleitos. Está escrito, está escrito. Mas a questão da salvação não é se Deus pode salvar esse ou aquele. A questão é: por que Deus me salvou? A pergunta não é quem Deus não elegeu. A pergunta é: por que Deus me elegeu, se ela diz que eu sou assim? Nós erramos quando nós discutimos a questão da eleição no que tange ao outro. Não, Deus esqueceu daquele e salvou aquele. A questão do Evangelho não é discutir quem foram os perdidos, quem são os perdidos. A questão do Evangelho é discutir o quê? Você é um pecador terrível, mas mesmo assim Deus te salvou. Então, a questão não é por que Deus não elegeu aquele. A questão é por que Deus me escolheu. Porque de acordo com as regras colocadas, nem você se elegeria. Se você não tivesse no final da página o seu nome em tese, você
determinaria que a pessoa que tem aquele currículo existencial, aquele currículo de vida, não é digno de entrar no reino dos céus. Então imagine, né, cada um coloque aí, né, mentalmente o seu nome. Fulano de tal, aí pecado, mentiu, fez isso, roubou, traiu, isso, aquilo outro, tem um currículo lá. E tudo aquilo é verdade. E a Bíblia aponta muito mais. E aí você seria o juiz, aquele que vai decidir aqueles pecados. O que você determinaria? Culpado. E quando você olha no rodapé, ou no cabeçalho que você não leu, descuidadamente, está o seu nome. Você não tem condições morais, aliás, você se revoltaria com o teu currículo se você não lesse o seu nome antes. Assim é o Davi, e quando ele sabe quem ele é, e quando ele recebe o perdão de Deus, ele esquece tudo demais, e ele então, ele explode em adoração, ele explode em gratidão, e ele tergiversa, ele se autoconvoca e diz: bendiz a minha alma ao Senhor, bendize todo o meu ser, tudo aquilo que eu sou, e tudo aquilo que eu sou nele. Percebe? Se você não sentiu o perdão do Senhor, é impossível sentir a alegria da salvação. A alegria da salvação, ela não está antes do arrependimento, do choro, da tristeza do pecado. A alegria da salvação, ela é uma explosão por aquilo que você é. Por isso que a primeira mensagem do Evangelho não é uma boa notícia. A primeira mensagem do Evangelho é que você é um pecador. Você cometeu um crime hediondo com a Betseba. Você matou o marido dela. E cada um, tem a sua história. E de repente, você é levado ao arrependimento pelo Espírito de Deus e pelo confronto do profeta, o Natan. E aí não há outra atitude. A alegria, a gratidão, a explosão de louvor só é possível para aquele que entendeu o tamanho do amor e do perdão do Senhor. Por isso que não há teologia que não leve à adoração. A teologia deve levar à adoração. A teologia bíblica leva ao critério teológico. A teologia escriturística, ela te leva ao conhecimento do que Deus fez por você. Quando você conhece, sabe o que Deus fez, você explode em adoração. Então não há teologia que não leve à adoração, mas também não há adoração que não tenha antes a teologia, senão é emocionalismo. Você não pode vir aqui, não é que não pode, você não deveria vir aqui e cantar em louvor ao Senhor se não souber os benefícios, senão isso é emocionalismo. A verdade do Evangelho, ela te confronta, e quando você se arrepende dos seus pecados, você explode em adoração. Portanto, teologia sem louvor é frieza teológica, é ciência humana. Mas também adoração sem teologia, sem escritura, é emocionalismo. Você não pode louvar um Deus desconhecido. Deus se faz conhecido a partir do momento que você recebe o perdão. É isso que ele está dizendo aqui: bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. E aí o verso 5, que enche de bens a juventude, é o verso 4 que eu leria aqui, que resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão. A palavra coroar aí é a ideia de como se você tivesse um cinto entrelaçado, um cordão entrelaçado, em que há 2 fios, e os 2 fios é o quê? É bondade e compaixão. Isso se torna uma coroa, porque você estava morto em seus delitos e pecados, e por conta do perdão, ele te coroa de bondade e compaixão. E o Davi então, ele nos convoca a adorar ao Senhor. Por isso, irmãos, que a fonte, a origem de todos os pecados é ingratidão. Você é ingrato e eu me torno ingrato quando nós insistimos em pedir aquilo que não temos, esquecemos de agradecer aquilo que temos. Por isso que a ingratidão, ela vai encruando a nossa vida de relação com o Senhor.
É por isso que a gratidão, ela é o melhor referencial que demonstra o quanto nós somos gratos pela salvação. E a partir daí, evidentemente, que a gratidão por tudo que você tem é um testemunho eloquente da boa mão do Senhor. Por isso que o Salmo 100, no verso 4, o salmista vai dizer: entre por suas portas com ação de graças, e os seus átrios com hinos de louvor, renda-lhe graças e bendiga o seu santo nome. O Salmo 105, dei graças ao Senhor. 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo deem graças ao Senhor. Irmãos, é muito difícil dar graça ao Senhor por tudo. É muito difícil agradecer ao Senhor pelas bênçãos não recebidas. E bênçãos não recebidas, como diz o hino, não é? Elas não são bênçãos, porque se fosse, seriam recebidas. Há muitas bênçãos que elas são eloquentemente, elas devem ser eloquentemente agradecidas, porque não recebemos. Irmãos, como eu sou grato ao Senhor por não ter recebido muita coisa que eu pedi a Deus. Sabe, aquele afã da juventude, a gente sempre encontra a princesa, né? A gente acha que é a princesa. Senhor, eu quero casar com ela, eu quero namorar, e aí eu vou orar, vou jejuar, e não acontece nada. E a gente olha para ela e fala assim: Senhor, obrigado aí por não ter respondido, viu? Porque senão hoje eu estava perdido. Não é assim? Graças a Deus que muitas das suas orações não foram respondidas, porque Deus não é um pai responsável que vai dando tudo à la carte que nós pedimos em oração. Não é verdade assim. Se o meu pai me desse tudo que eu pedi para ele na minha infância, eu tenho certeza que eu não estava aqui. Quantas vezes eu pedi algumas coisas que naquele momento pareciam razoáveis. Quantas vezes eu fiz pedidos que parecia que era impossível ele negar. E porque ele não me dava, porque os meus pais não me davam, quantas vezes eu imaginei que eles eram os piores pais do mundo. Eu sou um bom filho, tiro notas boas na escola, não xinguei o vizinho essa semana, não briguei com o moleque na rua esses últimos 15 dias, e ele não me dá nada disso. Imagine se tudo que você colocasse em oração, Deus, de uma forma irresponsável, tivesse te entregado. É possível que você não estivesse aqui. E o Davi, então ele está se autoestimulando, para que primeiro ele reconheça na vida que há um benefício em que você não deve esquecer, que ele tirou da sepultura, foi ele que te salvou. Quando você sente no paladar da alma a salvação proposta pelo Evangelho, as outras coisas se tem um colorido diferente, porque o que determina o sabor daquilo que eu tenho ou não tenho, não é ela mesma, mas a salvação que o Senhor já me deu, me tirando da sepultura, do inferno e da perdição eterna. E por que ele fez isso? Porque ele me coroa de bondade e compaixão. Pelo que me consta, o morto não tem vontade própria. Quem está na sepultura inerte está afadado à putrefação. Quem está depositado numa urna funerária não pode se mover. Ninguém pode querer a Deus se antes não sofrer a regeneração. Ninguém pode querer a salvação se antes não ter sido salvo pelo Senhor. O morto não quer coisa alguma. O morto não pode erguer a mão e dizer: eu quero viver. Quem diz que quer viver é porque já tem vida. Ainda que seja um sussurro, você já está vivo, porque Deus te coroou de bênção, de compaixão e de bondade. E aí então, o Davi passa a partir dos versos 6 até o 18, e é claro que não há possibilidade de nós trabalharmos aqui todas as questões, mas só pontuá-las. Então ele começa a colocar em tópicos. Sabe quando você tem um motivo, ou você começa a escrever alguma coisa que tem que fazer, você faz uma introdução e coloca em tópicos.
para que você não esqueça, não é? É para pontuar, você não vai desenvolver aquilo. E aí então ele começa a demonstrar, e tudo isso deve ser lido a partir dessa salvação, que foi, Deus tirou da sepultura. O verso 6 então ele diz: o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés. Então ele, percebe? Ele remete à história para demonstrar o quanto Deus tem sido generoso e como Deus vai salvando. Verso 8: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor, não acusa sem cessar. E essa expressão, não acusar sem cessar, ela tem uma ideia de que Deus, que foi ofendido pelo nosso pecado, é Ele que toma a iniciativa de nos perdoar. É claro que o pecado, ele ofende a Deus. É claro que o pecado é a causa da derrocada final e eterna. É claro que o pecado é o motivo de nós nos perdermos do Senhor e da sua bondade. Mas Deus não é ranziza como nós. Nós somos determinados. E a gente diz isso com virtude: esse eu não perdoo mais. Não é assim? É claro que o tempo vai passando, contingências, isso, aquilo, outro, a gente resolve dar uma oportunidade para alguém, quando isso ocorre, né? Porque jamais daria oportunidade. Mas o Davi está dizendo que Deus foi ofendido, mas ele tem um dia que ele cessou. E por que que ele perdoou você? Por que que a ira de Deus cessou em relação a você? É por bondade e compaixão, porque em você não tem mérito algum. Não há nada em você que chamasse a atenção de Deus. Portanto, ninguém terá um sofrimento eterno naquilo que a Bíblia chama de inferno, porque pecou. Ninguém é condenado porque pecou. É condenado porque não quer receber a misericórdia e o favor do Senhor. Porque pecadores todos somos. Se fosse o motivo da tua condenação o pecado, você estaria perdido. O motivo da condenação não é que você é pecador, é que você não quer receber o amor e a compaixão do Senhor, porque pecador você é. Ele não ira sem cessar. A ira do Senhor, ela termina. Isso está nos arcanos do Senhor. O verso 10: não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com o que os temem. Como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as suas transgressões. Percebe que ele usa 3 metáforas, 3 exemplos, para tentar explicar. Se você não entendeu o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro. E insistiria: a altura dos céus, acima da terra, entende o amor de Deus? Tenta olhar para a imensidão. Você não vai conseguir, ainda que ela tenha um limite. É só questões didáticas. Assim é o amor do Senhor. Você não entendeu? Tenta olhar o infinito do leste a oeste. Assim é o perdão do Senhor. E se você não entendeu ainda, ele compara a compaixão de um pai que ama o seu filho, para que você entenda, para demonstrar que Deus te ofereceu o perdão. Portanto, bendiga o Senhor a minha alma. Ela é uma explosão da alegria que define tudo que nós fazemos a partir do perdão, que agora está cristianizado, que agora temos a história completa. E na cruz do Calvário, o Senhor pagou a nossa dívida. Foi Ele que entregou o perdão. Foi Ele que na morte e na sua ressurreição nos deu a alegria. É por isso que nós olhamos como se olhássemos nas retinas da nossa própria alma e dissesse: bendiga o Senhor a minha alma e tudo que exista em mim, bendiga o teu santo nome. Porque só aquele que é santo que pode fazer o que fez por nós. E aí então ele termina, ou ele discorre, lá no verso 14 ele diz: pois ele sabe do que somos formados e lembra do que somos pó. É claro que ele está remetendo ao Adão. Como é que o pó que volta ao pó pode se auto-salvar? Não há possibilidade.
E aí, verso 15, ele diz: a vida do homem é semelhante à relva, ele floresce como a flor do campo, como se vai quando sopra o vento. E foi o assunto do Salmo 90 da semana passada, lembra? A ideia de que de manhã é relva verde e à tarde é mato seco. Nós somos assim. E você está no estágio da vida. É possível que você, muitos de nós aqui, já viveu mais do que vai viver. Quando eu digo isso, algumas pessoas me repreendem. Mas irmãos, eu não vou viver mais do que eu já vivi. Não tenho condições. A vida que eu já vivi, eu não consigo mais viver o tanto de ano que eu já vivi. É uma realidade. Aí quando eu digo isso, a pessoa, misericórdia, irmão, você não tem fé? Não, fé eu tenho, não tenho saúde para isso. Não tenho condições. É possível que você não viva mais o tanto que já viveu. Porque de manhã é relva verde, à tarde é mato seco. Sabe aquela florzinha dente de leão? Que ela faz uma bolinha assim, né? Parece. Aí você sopra, vai um monte de coisinha voando por aí, não é? A vida é um sopro. Acabou. E essa é a questão que o Davi está colocando aí nesses versos do 15, 16 e 17. 15 e 16, a vida é como o sopro do vento. Quando você acredita que tudo que Deus preparou para você está destinado à eternidade, a vida fica pesada. Você tem que marcar o teu nome para a posteridade. Você tem que viver tudo aqui agora. É o tal do carpe diem. Aproveite a vida. Use a vida aqui e agora, porque quando você der o último suspiro, você não terá mais como viver. Você não terá mais o benefício da vida. E por conta desse discurso hedonista, materialista, você quer tudo para aqui e agora. E a vida fica pesada. A vida fica muito pesada para ser carregada quando você quer mais do que pode suportar. E Deus, porque lembra que você é pó, não te dá aquilo que você quer, porque eu e você não temos maturidade para receber e administrar aquilo que nós achamos que podemos. Por isso que é pecado ocupar um lugar que não temos competência emocional para administrar. Todo mundo quer ocupar um cargo nacional de visibilidade. Nós queremos o louro dos benefícios, ou os benefícios, não queremos a responsabilidade. Nós queremos os aplausos, nós não queremos o trabalho, a responsabilidade. Todo mundo quer ser o presidente da república. Todo mundo quer ser o rei ou a rainha da Inglaterra. Todo mundo quer ser o primeiro-ministro da Inglaterra. Todo mundo quer ser o Elon Musk. Todo mundo quer ser. Mas ninguém, né, em tese, não tem a capacidade de trabalhar o quanto ele trabalha para sustentar aquilo. Quando nós queremos alguma coisa que não temos estrutura emocional, é pecado. É por isso que nós devemos orar para estar onde Deus quer que nós estejamos. É pecado querer aquilo que não temos condições morais, físicas, emocionais e financeiras para poder arcar. É claro que todo mundo quer o carro do ano todo ano. É claro que todo mundo quer a melhor casa no melhor lugar. Mas é possível que se você tiver o melhor carro todo ano, você não tem condições de pagar o IPVA do carro. E isso é claro que você vai fazendo um paralelo para toda a vida. Ele sabe que somos pó. À medida que você abraça aquilo que não pode fazer, você não vive aquilo que Deus tem para fazer com prazer, porque tem que arrastar um caminhão que você não tem força. Louvado seja o Senhor, que sabe que somos pó e nos dá aquilo que nós podemos arcar com a responsabilidade e glória ao Senhor. A vida do homem é como relva. E porque nós esquecemos disso, a gente quer tudo aqui e agora. E é claro que os argumentos continuam aí, para terminar, o verso 19 ao 22, ele então convida ao louvor. Verso 19, o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus. Então quando você vai lendo o texto com critério,
parece que essa frase está fora do contexto. Ele vem mostrando, né, vem se auto-exortando, bendiga o Senhor, os benefícios são esses, Ele é assim, e de repente ele coloca no meio do texto alguma coisa: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus. Parece que está fora do contexto, parece que não encaixa a coisa aqui. Essa poesia ela está desconexa. Mas aí então é claro que nós estamos no último estrofe, e o que o Davi está querendo dizer aqui é que tudo que Ele é está atrelado à tua soberania. Tudo que Deus é está atrelado, está anexado de uma forma indivorciável na eternidade a sua capacidade de juízo e de exercício soberano. É no trono de Deus que está firmado tudo que Ele é. E porque Ele é assim, Ele começa a exortar: bendiga o Senhor, vocês, seus anjos poderosos. Então há um convite para que os anjos louvem ao Senhor. Todos os anjos? Não. O texto diz, verso 20: bendiga o Senhor, vocês, anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Porque alguns anjos não obedeceram a palavra e se transformaram em demônios. Quem são os demônios? Anjos que não obedeceram e tiveram a natureza mutada. Esses não louvam o Senhor. Quem louvam? Aqueles que conservaram a sua natureza santa. Depois dos anjos, em seguida, o Davi diz: bendiga o Senhor, todos os exércitos. E aí ele reúne toda a natureza. Isaías diz que as estrelas são exército do Senhor, a mata, as árvores são exército do Senhor, tudo é exército do Senhor, tudo louvam a Deus. O vento sopra de um lado para o outro e louva ao Senhor. Os passarinhos sibilam louvando ao Senhor. A criação, ela adora o Senhor. E aí então ele termina dizendo: bendiga o Senhor todas as suas obras. Verso 21: bendiga o Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Então é claro, o perfeito louvor, o louvor genuíno, é aquele que entendeu de onde Deus nos tirou. Eu vou terminando aqui lembrando de um hino que outrora na minha fé eu cantava. Não que ele deixou de ser entoado ou minimamente resmungado em algum momento, mas ele é um hino que mais ou menos diz assim. Eu vou só ler, evidente: se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, quantas bênçãos, digas de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as tudo de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas? Triste é seu lidar. É a cruz pesada que tem que levar? Quantas bênçãos, irmãos, não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as tudo de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com o seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tu também tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as toda de uma vez, e haverá surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte, não te desanimes, Deus por cima está, seu divino auxílio, minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as todas de uma vez, e você verá surpreso o quanto Deus já fez. Meus irmãos, não é Deus que está inerte, sou eu que sou ingrato.
Não é Deus que esqueceu, sou eu que tenho memória curta. Meus irmãos, não é você que está esquecido, é o nosso coração ingrato que esqueceu dos benefícios do Senhor. O dia em que você estava num sufoco terrível, não estou nem falando da salvação, que é onde desencadeia tudo. O dia que você estava em condição terrível e Deus de forma extraordinária e milagrosa te socorreu, se esqueceu. O dia em que você não tinha como resolver um problema que a culpa era sua e Deus resolveu, você já esqueceu, você já sepultou nos porões da sua alma. Isso é ingratidão. Um coração ingrato não pode explodir em louvor, porque esquece o que Deus fez. Você tem muitas bênçãos para contar. O teu coração que sepultou em algum lugar, portanto, aponta o dedo da sua alma para você mesmo e dá uma ordem: bendiga o Senhor por todos os benefícios que Ele fez. Há muitas bênçãos que você esqueceu. Não é Deus que te abandonou, sou eu e você que somos ingratos. Vamos orar? Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado, Senhor, pela forma extraordinária que o Senhor me empurrou para aquela igrejinha, Senhor, simples, onde eu ouvi o Evangelho que atravessou a minha alma como uma espada, Senhor, que feriu e sangrou até a morte, para que eu pudesse receber vida. Obrigado, Senhor, pelo dia em que a sombra da morte me assolou, Pai, e o Senhor veio com a vida. Obrigado, Senhor, por aquele dia em que o luto, Senhor, quis me arrastar também para a sepultura, e a alegria da salvação me trouxe de volta para celebrar a vida que o Senhor me deu. Obrigado, Senhor, pelo pão que eu comi. Obrigado pela cama confortável que eu dormi. Obrigado, Senhor, pelo abraço do irmão, pela palavra de estímulo do amigo. Obrigado pela família, obrigado pelos meus bens, obrigado por tudo que o Senhor faz, Pai. Quantas bênçãos o Senhor tem me entregue, Pai, e eu tenho perdido a capacidade de desfrutar, mas a culpa não é sua, Senhor, a culpa é nossa. Bendiga minha alma ao Senhor, que o Senhor traga, Senhor, a nossa mente, ao nosso coração, que o Senhor sopre com o hálito santo a consciência de cada um que está aqui nessa noite, para que possa recordar daquele momento em que foi socorrido pela Tua graça, Pai, e que possamos de fato e de verdade louvar ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, e ainda fará, e por fim nos dará a vida eterna prometida por aqueles que receberam Jesus. Amém.